Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a inteligência artificial e o espírito. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse pequeno trabalho. Aqui vamos fazer uma análise sobre o que se fala muito hoje, a inteligência artificial e o espírito, que é a inteligência natural, criada por Deus. Nós somos espíritos, somos criaturas que temos inteligência e exercitamos essa inteligência com o passar do tempo. Muito se fala dos avanços tecnológicos proporcionados pela inteligência artificial. É natural isso. Isso faz parte do progresso do planeta. Certos materialistas chegam mesmo até a dizer que a humanidade não mais precisará de Deus, mas poderá desenvolver uma nova consciência, uma consciência coletiva, com a ajuda da inteligência artificial, que cumpriria, segundo alguns materialistas, a função da religião. Para esses, Deus não existe. Temos somente uma vida apenas. A alma faz parte da matéria. Todo o universo é matéria. E a inteligência artificial substituirá Deus. Ao se aceitar essas teses, se Deus não existe e dispomos somente de uma existência, e depois dela é o fim de tudo, devemos viver imensamente, intensamente em função dos bens materiais. Desfrutar ao máximo os prazeres da vida, obter poder, esquecer os outros, cultivar o orgulho e o egoísmo e não perder tempo. Teremos que fazer uma reforma íntima ao contrário, porque tudo dependerá, segundo esses materialistas, da inteligência artificial, que proporcionará justiça e misericórdia para as pessoas sem esperança. Toda a fé será depositada na máquina do futuro, que já está presente. Viveremos em função dela, idolatrando e reverenciando-a, como aos ídolos do passado. Em uma reflexão, a que não nos propomos questionar os avanços tecnológicos, claro, mas sim de eles serem acompanhados, e isso é necessário, dos avanços morais, ou seja, acompanhados da inteligência natural, que é o espírito, que é o ser espiritual, proporcionado pela palavra divina e pela existência e sobrevivência do espírito. Allan Kardec, na questão 780 de O Livro dos Espíritos, diz que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas que nem sempre o progresso moral segue o progresso intelectual imediatamente. É verdade. O espírito Joana de Ângeles nos ensina que os avanços da ciência apoiada na tecnologia dignificaram a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando o seu poder até chegar aos extremos de se tornar onipotente, de tal modo que nada se faz sem o seu concurso, chegando-se mesmo a considerá-las os novos deuses do tempo cultural da atualidade. Mais adiante ainda, o espírito expressou que dessa crise existencial que desestrutura o ser humano, transformado em máquina de prazer, que logo se desgasta, porque é matéria, e se decompõe, porque é matéria, surgirá uma nova proposta de humanização do ser, que se erguerá dos descalabros para, sim, a valorização do divino, que existe em todos nós. E ainda dos sentimentos que engrandecem, que elevam moralmente e que dão real significado existencial. trabalhando
para que na condição de célula social, ao transformar-se para melhor, contribua para todo o conjunto, que é o que acontece. A minha melhora ajuda na melhora do outro. A melhora do outro ajuda na melhora do outro e assim sucessivamente. Hoje são evidentes os avanços significativos no campo da ciência, fundamentais aos progressos científicos e tecnológicos. Todavia, importante também assinalar a necessidade do acompanhamento da evolução moral e espiritual. Somos espíritos imortais, vivendo mais uma reencarnação. Para os materialistas, a prova da existência de Deus, como dizem os próprios espíritos, pode ser encontrado num axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Todo efeito tem que ter uma causa. Procurai, então, continuam respondendo os espíritos, a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Kardec comenta ainda que, para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. A existência de Deus é, pois, um fato comprovado, não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Ademais, o espírito independe da matéria, pois são distintos uma do outro. Mas é somente a união do espírito na matéria que faz com que a matéria seja intelectualizada. Porque a matéria, sem a inteligência do espírito, não é nada. Isso porque o universo é regido pelos princípios materiais e espiritual e, acima de tudo, por Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o chamado princípio de tudo que existe. É a chamada Trindade Universal. Espírito e matéria são duas constantes da realidade universal. Dessa forma, os avanços intelectual e moral precisam caminhar juntos, sendo imprescindíveis para o progresso da humanidade. Nos alerta o Espírito Emmanuel que a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Esse vídeo, falando de inteligência artificial e espírito, que é a inteligência natural, ele é interessante no sentido de nos fazer pensarmos um pouco a respeito daquilo que muito se tem falado, de que a inteligência artificial vai substituir o homem completamente. Há esse medo, mas isso não ocorrerá, porque a inteligência artificial sempre necessitará da inteligência natural, que é a inteligência do espírito, do homem. Ela sempre será necessária. Essa máquina que eu estou usando aqui, criação do homem, eu posso colocar qualquer coisa nela que a sua memória irá guardar e irá trazer de volta para mim aquilo que eu coloquei nela, exatamente como eu coloquei. Mas ela não será capaz de dar opinião sobre o tema que eu coloquei. Por isso que a inteligência artificial, ela vem para ajudar a humanidade a transformar-se para melhor, mas não substituirá a humanidade. Porque a humanidade, ela é a criadora da inteligência artificial. É a humanidade que vai, aos poucos, fazendo com que a vida seja melhor, que a vida seja mais saudável, com o uso da inteligência artificial que nos ajuda sobremaneira.
Só estou podendo realizar esse trabalho graças à inteligência artificial, que está guardando na sua memória aquilo que eu estou falando e irá reproduzir em diversas outras máquinas, também artificiais, mas que não será capaz de opinar sobre aquilo que eu estou falando. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Não tenhamos receio com relação à inteligência artificial, muito pelo contrário. Agradeçamos a Deus pelo grande desenvolvimento científico que estamos atravessando, porque isso vai nos ajudar, certamente, a nos transformar também moralmente. Mas a transformação moral é o nosso grande desafio em todos os tempos. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.